Olha, são vários assuntos importantes, só que a gente quer destacar uma informação que chega de São Paulo, porque a Corregedoria deu uma ordem de prisão para o policial militar que jogou um homem de uma ponte no último domingo. O soldado Luan Felipe Alves Pereira, que aparece em um vídeo jogando um homem de uma ponte na cidade Ademar, bairro que fica na Zona Sul, já foi indiciado por matar um motoqueiro com 11 tiros em 26 de março do ano passado. Em viagem a Brasília, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu o trabalho do secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, após episódios em que pessoas acabaram morrendo após investidas da polícia no estado de São Paulo. Tarcísio de Freitas disse para jornalistas: olhem as estatísticas. O governador não chegou a detalhar quais dados ele queria se referir. Na segunda-feira, um outro caso chamou a atenção. Um homem de 26 anos foi morto por um policial militar após furtar itens em um mercado na Zona Sul da capital paulista. De janeiro a 17 de novembro deste ano, 673 pessoas foram mortas por policiais militares, contra 460 nos 12 meses do ano passado, 2023. Eu acho que tem alguns aspectos para a gente detalhar e trazer com os nossos comentaristas, analisar. O delegado Palumbo está conectado com a gente. O delegado, sempre quando pode, participa aqui de Os Pingos nos Is. Hoje vai ser muito importante, inclusive, as análises dele. Esse caso chama a atenção. Delegado, seja muito bem-vindo. Ótima noite a você. A maneira como a maior parte das notícias acaba sendo divulgada coloca a polícia de São Paulo em uma situação delicada, né? O governador de São Paulo já sofre pressão, há quem defenda, inclusive, a retirada de Guilherme Derrite. Enfim, parece que houve um erro de procedimento, um erro de abordagem por parte daquele policial militar que jogou o homem da ponte, tanto que a Corregedoria deu uma ordem de prisão para esse PM. Agora, esse episódio justificaria a troca de um secretário de Segurança Pública, delegado? Boa noite, Caniato, a toda a nossa audiência, aos colegas de bancada, é sempre um prazer participar do programa. Olha, houve erro, houve excesso, não só desse policial que atirou o indivíduo pela ponte, isso é inaceitável, não dá para defender. Eu sempre sou um defensor das forças de segurança, de todas elas, aliás, mas tem casos que não dá para a gente sequer esboçar qualquer tipo de defesa. Poderia falar aqui da escala extenuante dos policiais militares que trabalham todos os dias praticamente, quando não estão no trabalho, estão no bico, quando estão no bico, estão na ação delegada, eles acabam não descansando nenhum dia e isso acaba afetando a saúde mental. O caso daquele policial militar que deu diversos tiros num criminoso que estava furtando no supermercado também não se justifica. O tiro policial, Caniato, é o último recurso, não é o primeiro, nunca pode ser o primeiro. A arma de fogo só é utilizada em último recurso. Então vem acontecendo uma série de erros procedimentais, que acaba aí maculando toda a imagem de uma instituição que é muito séria, que é muito idônea, cuja maioria dos policiais, tanto civis, militares, penais, fazem um excelente trabalho, trabalham arriscando a vida para defender pessoas que sequer conhecemos. Mas um erro como esse acaba afetando aí toda a categoria. Agora, quanto à troca do secretário, isso é uma decisão que cabe ao governo do estado de São Paulo. Ele que tem que decidir se o secretário está fazendo um bom trabalho ou não. Agora, não dá para a gente também culpar o secretário por erros isolados. Não tem como controlar uma tropa com dezenas de milhares de pessoas, tanto da Polícia Civil, quanto da Militar, quanto da Polícia Científica. Sempre vai ter erros. O que a gente espera do governador, ele já demonstrou nesse sentido, é que haja uma punição exemplar. A gente não pode aceitar. Por quê? Porque isso acaba alimentando todos os nossos desafetos, inclusive partidários, diversos políticos ideológicos, que sempre atacam a polícia o tempo todo. Isso cai para eles como um prato delicioso. Eles adoram falar isso. Eu estava agora no plenário da Câmara dos Deputados e diversos parlamentares, de viés político-ideológico diferente do nosso, atacando constantemente tanto o secretário quanto o governador. Que haja, sim, uma punição exemplar e que haja também treinamento, Caniato. Pouco se fala em treinamento. Os policiais, eles passam por reciclagem, mas é muito pouco, é ineficaz. Se você perguntar para qualquer policial, principalmente o civil, que trabalha aí nessas cidades longínquas
interior do estado de São Paulo, ou mesmo na periferia de São Paulo, pergunte para eles quando foi a última vez que eles treinaram com recurso ofertado pelo Estado. O Estado não oferece o recurso adequado para que o policial treine constantemente. E não é só treinamento de tiro, que é caríssimo. Treinamento de abordagem, como se portar diante de situações como essa, o que fazer diante de situações como essa. Enfim, quanto à estatística que o governador comenta sempre, eu tenho aqui que fazer uma contestação. Hoje, as delegacias de São Paulo, principalmente à noite e final de semana, elas ficam fechadas. Fica somente um policial tomando conta. O que acontece? Quando uma pessoa é roubada em qualquer bairro aí de São Paulo, cuja delegacia está fechada, muitas das vezes ela não vai andar 10, 12 quilômetros se deslocando até outra delegacia para fazer um boletim, porque chegando lá, essa delegacia vai estar superlotada de ocorrências, flagrantes, ocorrências de roubo, ocorrência de furto, e ela não vai ficar esperando lá 10, 12 horas. Quando não tem o registro da ocorrência, o que acontece? Despenca os índices criminais. Nós temos que voltar ao que era antigamente, onde todas as delegacias de São Paulo, inclusive do interior, onde tem delegados respondendo por 5, 6, 7, 8 cidades, volte como era antes. Um delegado, um escrivão, 2 investigadores e um agente tomando conta 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês, ininterruptamente, Caniato. Nós estamos repercutindo aquele episódio de um policial militar que acabou arremessando, jogando um homem de uma ponte durante uma abordagem. Governador Tarcísio foi questionado por jornalistas, inclusive muitos, perguntando se ele promoveria algum tipo de troca no comando da Secretaria de Segurança Pública. Ele disse que não, inclusive chegou a enaltecer os números do secretário Derrite, da gestão da segurança pública, mas por fim tem essa informação de que a Corregedoria deu uma ordem de prisão para esse policial militar. Chamar o Roberto Mota, ao vivo no Rio de Janeiro, conectado com a gente. Mota, seja muito bem-vindo, ótima noite a você. Temos visto muitos posicionamentos, vários veículos de imprensa fazendo um apanhadão de informações. Enfim, há quem entenda que estão tentando institucionalizar um erro que parece pontual de um agente, de um policial militar. Enfim, claro que é preciso defender, né, que haja punição para policiais que tenham cometido erros. Mas, enfim, o que a gente precisa considerar nessa reflexão, principalmente quando a gente destaca essa notícia que a Corregedoria deu a ordem de prisão para esse policial militar? Eu sou um defensor da polícia e dos policiais, mas eu não defendo o erro de ninguém. Tudo indica que, nesse caso, foi cometido um crime. Isso tem que ser investigado. É óbvio. Acontece que os sucessos da polícia não interessam a ninguém. Eu sempre lembro a história do sequestro do ônibus aqui na rodoviária do Rio de Janeiro, que foi resolvido pela polícia sem o disparo de um tiro, e no dia seguinte a manchete da mídia não tinha a palavra polícia. Era como se o sequestro tivesse sido resolvido espontaneamente, sozinho. Isso torna o trabalho do policial cada vez mais difícil. Os sucessos, as missões bem cumpridas, não aparecem. Agora, os erros, como esse que a gente aparentemente vê nessa imagem aí, esses são divulgados até o infinito. Eu aposto que esse vídeo já deve ter quebrado todos os recordes de visualização no Brasil. Os especialistas das ONGs de segurança pública, financiadas pelo titio Jorge Soros, defendem todo tipo de medida antipolícia. Eles vão fazer uma festa com esse vídeo. É a mesma turma que defende saidinha, audiência de custódia, progressão de regime e dissemina pautas como o desencarceramento, o desarmamento do cidadão de bem e a descriminalização das drogas. Vem tudo no mesmo pacote. Agora, essa turma, aquela turma que gosta de pegar um avião para Genebra para fazer uma denúncia nas Nações Unidas, eles decidiram fazer guerra ao governo de São Paulo. O governo que decretou guerra às facções criminosas. Mas vai ver que é só coincidência. Chamar o Luiz Felipe Dávila, esse é um assunto que requer muita discussão, muita análise. Dávila, seja bem-vindo, ótima noite a você. Claro que esse é um caso, um episódio de repercussão, mas o governador Tarcísio Gomes de Freitas se mantendo firme.
oferecendo, dando todo o respaldo ao secretário Derrite, respondendo inclusive aos jornalistas que perguntavam se ele ia mudar o secretário de Segurança, ele dizendo, não, é só você observar os números. E claro que a gente tem que também analisar o trabalho do secretário Derrite, né? Em linhas gerais. Ele tem atendido as expectativas, Dávila? Boa noite, Caniato. Boa noite, delegado Palomo. Boa noite, Mota. E boa noite à nossa audiência. Bom, primeiramente, sim, a Polícia de São Paulo tem atendido as expectativas da população paulista. É só ver os indicadores. Está aí reduzindo o número de assassinatos, a polícia está combatendo o crime organizado, está fazendo o seu trabalho. Agora, existem, como nós sempre falamos aqui, as maçãs podres, que são pessoas que utilizam a corporação e acabam cometendo crimes e atos violentos como esses. E esses têm que ser imediatamente punidos. E é o que vem ocorrendo. Ninguém esconde, não. Ninguém está passando pano. O governador está dizendo, a corregedoria age rapidamente e esses maus policiais serão punidos de acordo com a lei. Então está correto, é assim mesmo. Não existe uma corporação que todo mundo é bom, todo mundo é perfeito. Toda corporação tem gente boa e tem gente ruim. Agora, o Mota bem lembrou a exploração política que se faz desses episódios isolados, que parece que é um episódio da corporação. Não tem nada a ver da corporação, eles são maus policiais. E nós temos, a maioria são excelentes policiais que estão cumprindo um papel fundamental aqui no combate ao crime organizado, e reduzindo o número de homicídios e, portanto, estão cumprindo o seu trabalho, e o delegado Derrite faz parte desse time que tem total respaldo do governador Tarcísio. Agora, existe exploração política? Óbvio que vai existir exploração política, mas quem está na política não pode se abalar por essas crises momentâneas e nem por ataques momentâneos. Tem que manter firme na linha que está fazendo. A Muralha Paulista é, sim, um exemplo de uma política pública consistente envolvendo aí Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, que está, evidentemente, dando ótimos resultados a São Paulo. Portanto, é um momento difícil, precisa ser apurado, e maus indivíduos precisam ser punidos, mas a estratégia de segurança pública está no caminho certo. E nisso temos de aplaudir a transparência que o governador de São Paulo e o secretário estão conduzindo nesses episódios lamentáveis. Pois bem, agora, delegado Palomo, claro que a gente acaba recebendo algumas manifestações de pessoas que questionam se esse é o procedimento mais adequado, se não haveria necessidade de corrigir a rota, promover algum tipo de mudança na maneira como o secretário Derrite acaba administrando a segurança pública, mas enfim, queria que você trouxesse suas impressões sobre essa politização do trabalho da Polícia de São Paulo, ou do secretário de Segurança Pública, porque parece que a ordem vem de cima, né? Do jeito que muitos falam, parece que essa é a ordem do secretário de Segurança Pública para que todos os policiais adotem uma postura como a desse policial militar que certamente cometeu um erro quando jogou o homem da ponte. Ele próprio, inclusive, reconheceu, teria sido um ato sem pensar. Você tem visto isso, episódios de politização? Um policial erra, jogam na conta do Estado de São Paulo, do governador e do secretário, o delegado? Caniato, qual profissão não tem gente que erra? Aponte uma e atire a primeira pedra. Todas têm. A gente não pode responsabilizar o secretário por uma atitude desse policial aí, que foi uma atitude criminosa. Ele não tinha direito de fazer isso com nenhum cidadão. Mesmo que fosse um ladrão, artigo 157, ele não poderia jogá-lo, teria que apresentá-lo até a delegacia. Se ele estava em fuga da viatura, teria que pegar a moto e ele levar até a delegacia. Esse seria o procedimento correto. E tanto o secretário, como o comandante-geral da PM e mesmo o comandante de área ali, não daria uma ordem absurda como essa para jogar alguém pela ponte ou então cometer alguma arbitrariedade, alguma ilegalidade. Eu não acredito nisso. Eu não acredito de jeito nenhum. O que a gente tem que fazer, repito, é trabalhar a cabeça do policial, a saúde mental do policial. As polícias, e não é só a militar, não, a polícia civil, a polícia científica, a polícia penal, que quase ninguém fala, inclusive governadores falam muito pouco da polícia penal, elas estão doentes. Por que doentes? Porque eles se matam de fazer bico, policiais honestos, que são a grande maioria, pode colocar aí beirando 100% são os policiais honestos, 99% são policiais honestos, se matam de fazer bico.
não tem tempo para absolutamente nada, não tem tempo para curtir a sua família, não tem tempo para passar um final de semana com a família, não tem tempo para pegar um filho e levar na escola, não tem tempo, porque ou eles estão no trabalho, como eu havia falado, ou estão no bico. E isso é lógico, é evidente, é claro que acaba atacando a saúde mental dos policiais de forma geral. As tropas, eles não gostam que a gente fala isso, principalmente as cúpulas da polícia, estão doentes e precisam de apoio. Nós precisamos rever, fala-se muito da escala 6:1. Acontece que na polícia você não sequer tem escala. Se o comandante ligar para um soldado, para um cabo, para um sargento e falar assim, ó, amanhã você está de serviço. Você está de serviço, pronto, acabou. Por diversas vezes, eu ia sempre para Ribeirão Preto, aliás, sempre vou, porque meus pais moram lá. Chegando em Ribeirão Preto, meu diretor ligava e falou assim, amanhã tem operação, esteja na base 4 horas da manhã. Não tem chororô, não tem justiça do trabalho, não tem para quem gritar. Ou você vai, porque senão você vai responder na corregedoria, porque senão você vai ser transferido, porque senão você vai ser transferido. Os policiais militares não têm direito à hora extra. Acho que poucas pessoas sabem disso. Os policiais militares, tanto civis, não têm direito à hora extra, não têm direito de compensação de horário. Você pode puxar um plantão que começa às 7 da noite e acaba 7 da manhã, mas você pode puxar um plantão que começa às 7 da noite e acaba às 7 da noite do outro dia. Você fica 24 horas. Há casos de policiais, eu já fiquei 36 horas ininterruptamente em ocorrência, e o Estado não te dá absolutamente nada. Não te dá nada, nada, nada. E aí você é obrigado a conviver com todas essas escalas absurdas, subhumanas, sem amparo do Estado, sendo cada vez mais cobrado. É louvável a ação, delegado, porque o policial agora está podendo fazer o seu bico de forma legalizada. Aí eu deixo uma pergunta para o telespectador, para o ouvinte. Quando que o policial descansa? Nunca. Não descansa nunca. Há relatos aí de policiais que trabalham 30 dias por mês sem direito a uma folga. Olha, mas tem muito brasileiro que trabalha assim. Está errado. Todo ser humano tem direito ao descanso, ao convívio com a sua família, ao convívio no lar. Infelizmente, os policiais militares sofrem demais com essas escalas abusivas que tem em todo o Brasil. Pois é, agora, Mota, a maior parte dos veículos de imprensa acabaram destacando um dado que faz uma comparação entre o número de pessoas que morreram em confronto com a polícia neste ano em comparação com o ano passado. De janeiro a 17 de novembro deste ano, 673 pessoas foram mortas em confronto com a polícia contra 460 no ano passado, nos 12 meses do ano passado. Há várias maneiras de a gente interpretar esses números, né? Não necessariamente esse aumento no número de óbitos tem a ver com erros de procedimento. Muitas vezes pode ter a ver com o aumento de ações, né? Ações de enfrentamento contra o crime organizado. De que maneira é possível a gente ler uma informação como essa, que está divulgada na maior parte dos portais? Não existe nenhuma chance da maioria da mídia divulgar informações sobre criminalidade da forma correta, Caniato. Dessa batalha eu já desisti. Desisti em parte porque no meu livro, A Construção da Maldade, que eu recomendo para todo mundo que quiser entender um pouquinho mais sobre como essa manipulação é feita, eu explico inclusive esse tipo de dado. Há um trabalho que foi feito por um policial, um oficial da Polícia Militar de São Paulo, cujo nome eu lamentavelmente esqueci agora, mas ele está descrito no meu livro. Ele explica uma coisa lógica. A forma correta de você contabilizar, de você verificar se está havendo um aumento real no número de mortos em ações da polícia, é você fazer essa comparação relativamente ao número de operações. É fácil entender. Se a polícia não faz nenhuma operação, vamos supor, a Polícia Militar de São Paulo resolveu agora em dezembro não sair dos seus batalhões. Não vai fazer nenhuma operação. Qual vai ser o número de mortos em confronto com a Polícia Militar de São Paulo? 0. Agora imagine que a Polícia Militar resolva fazer 10 operações por dia, todos os dias. É lógico que o número de mortos em confronto vai ser maior, por uma razão muito simples. O bandido brasileiro, no mundo inteiro, é o único que não foge do confronto. Ele procura o confronto com policiais. O bandido brasileiro realiza as chamadas falsa blitz. Ele para as pessoas na rua e se você tiver alguma coisa que te identifique como policial, você recebe a sentença de morte executada ali na hora. Esse é o bandido brasileiro.
Quem não conhece o bandido brasileiro, a natureza da criminalidade brasileira, são as ONGs e as pessoas que divulgam essa estatística. Então, a forma correta de você divulgar essas estatísticas de morte e confronto é o número de mortos dividido pelo número de operações. Se você fizer essa conta, Canhato, você vai descobrir que a polícia mais letal do mundo é a norte-americana. Vá aos Estados Unidos, pegue uma pistola d'água, experimente apontar para um policial americano para você ver quantos segundos a mais você tem de vida. A tolerância da polícia dos Estados Unidos para quem a confronta com armas é zero. E aqui no Brasil não são armas quaisquer, são armas de guerra. Essa é a rotina dos nossos policiais. Além de tudo, que o Palumbo já descreveu muito bem aqui, eu conheço, Canhato, vários policiais que ficaram feridos e nunca se recuperaram. O meu livro, A Construção da Maldade, é dedicado ao soldado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, Alexandro Fávaro. Alexandro participava de uma operação numa comunidade no Rio de Janeiro. Ele foi ferido com um tiro de fuzil e ficou paraplégico. Alexandro precisava de ajuda para essas atividades que todos nós tomamos, né, como garantidas. Ele precisava de ajuda. Ele só tinha mobilidade do pescoço para cima. Foi assim que ele passou os seus últimos anos, preso a uma cadeira de rodas, cuidado pela sua esposa. Esse é o preço que os policiais militares pagam quando eles cometem um erro de avaliação, um erro de julgamento. Eles podem perder os movimentos, eles podem morrer ou podem aparecer numa manchete de jornal no dia seguinte sem nenhuma chance de se explicar. Eu vou lembrar mais uma vez, quando é um bandido colocando uma arma na cabeça de um cidadão, a manchete diz suspeito. Suspeito atira na polícia, suspeito é acusado de assalto. Quando é um policial, e eu não estou fazendo nenhum julgamento a respeito desse caso aqui, mas quando é um policial, ele já é previamente julgado e condenado. E se daqui a alguns meses a investigação mostrar que naquele caso específico ele não teve culpa nenhuma e que existia uma explicação perfeitamente razoável, ninguém vai ouvir essa explicação, porque ela não vai aparecer na manchete. Ela vai aparecer no 5º parágrafo de uma matéria sem importância que ninguém lê. Então, essa é a vida do policial brasileiro. A gente tem que ter muito respeito, solidariedade, e é por isso que eu estou na linha de defesa dos policiais. Quanto a esse caso específico, que ele seja investigado, e eu digo a vocês, dificilmente há hoje no Brasil um departamento de polícia, uma força policial tão dedicada a combater o mal, inclusive nas suas próprias fileiras, do que a Polícia de São Paulo. Esse é um caso muito importante, Jovem Pan segue de olho. Daqui a pouco a gente volta com outras notícias e informações.